Agora o Jornal da Alterosa com as principais notícias de todo o estado. Confira alguns destaques desta edição. Adolescente atingido por linha chilena tem perna amputada. Acusados de matar fisiculturista vão a júri popular. Torcedores de Cruzeiro e Atlético brigam em bar. Falta de plantonistas pode causar fechamento de UTI. E ainda, Ministério Público deve concluir em 3 meses as investigações sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. O adolescente de 15 anos que foi atingido por uma linha com cerol no fim de semana teve a perna amputada hoje no Hospital Regional de Betim, na região metropolitana da capital. Em momentos difíceis, a família precisa estar unida. E é exatamente isso que acontece com os pais e irmãos do Gabriel Lucas Alves Nascimento, de 15 anos. Ele passou por uma cirurgia na manhã desta quarta-feira e teve uma das pernas amputadas. A gente avaliou e viu que, diante do quadro e pela evolução, a gente viu que ele não ia conseguir ter uma reabilitação satisfatória. Então a equipe reuniu e decidimos em conjunto pela amputação transfemoral, que é realizada logo acima do joelho. O garoto que sonhava em ser jogador de futebol deu entrada no Hospital Regional de Betim no último sábado. Ele voltava de um treino quando teve a perna atingida por uma linha chilena. Dona Regina, mãe de Gabriel, disse que não foi fácil dar a notícia ao filho. Nós tomamos essa decisão juntas e que o melhor que foi ter sido feito foi essa amputação mesmo, que vai garantir a vida dele aqui conosco, né, que ele vai continuar, ele pode ainda ser um atleta. Se não fosse a ação rápida dessa enfermeira que passava pelo local, o jovem poderia ter morrido. Na hora cheguei, o motoqueiro já estava ajudando a prestar os cuidados, aí eu orientei, né, com a experiência que eu tenho como técnica de enfermagem, a gente fazer um torniquete para estancar aquela hemorragia que ali no momento estava muito intensa, né, devido a ter pegado a artéria principal da perna esquerda dele. A prótese que Gabriel vai precisar usar custa aproximadamente R$80 mil. A família conta que esse valor não está dentro do orçamento deles, mas que vai fazer de tudo para conseguir. O garoto, mesmo amputando uma das pernas, não perdeu a esperança de ser um atleta, agora paralímpico. O que não falta é apoio da família e até de jogadores profissionais. Para você ter muita força, ânimo, dizer para você que Deus sabe de todas as coisas. Tenha fé, fé em Deus, fé na vida, tudo vai dar certo. Desejar uma boa recuperação para você, que Deus abençoe e cabeça boa aí, viu? Realmente foi emocionante, porque na hora ele chorou, ficou muito triste. Mas rapidamente, né, a gente explicou que a perna que ele tinha ia ser uma perna sem função, e eu ainda falei com ele: Gabriel, eu te garanto que com essa perna você não joga bola, mas com uma perna mecânica você vai dar conta de jogar. A gente como mãe, pai, a gente está com o coração arrebentado, mas a gente ainda tem fé, né, e confiança que tudo vai dar certo. Já deu certo, né? Só de estar vivo. A população pode denunciar quem solta pipa com linha com cerol pelo número 153. E mesmo com tantos casos tristes envolvendo a linha chilena, outros acidentes que poderiam ser evitados continuam acontecendo. Em Varginha, no sul de Minas, uma mulher foi atingida no pescoço enquanto voltava do trabalho. As marcas estão no pescoço da auxiliar administrativa. Cláudia foi mais uma vítima da linha chilena. Quando eu estava indo embora, eu peguei a minha moto e na rua aqui mesmo do meu serviço, não andei nem 100 metros, eu senti uma queimação no pescoço. E aí eu ainda continuei andando mais um pouquinho, mas não percebi. Quando eu percebi essa queimação, eu parei a moto e aí vi que era uma linha, né? Que eu vi que era essa linha chilena. E aí tinha cortado um pouco meu pescoço. E sorte que eu não estava com uma velocidade maior, porque se eu tivesse, tinha cortado muito mais. Não é que não pode soltar pipa, né? Mas tem que soltar com consciência, porque está colocando vidas em risco. Na internet, o material é facilmente encontrado pelos mais variados preços. Além dos anúncios, não é preciso procurar muito para encontrar também vídeos que mostram a produção e a eficácia da linha. Ao contrário do cerol, que é produzido por meio de uma mistura de cola com pó de vidro ou pó de ferro, a linha chilena ela se torna cortante por conta de uma mistura de pó de quartzo com óxido de alumínio, o que a deixa 4 vezes mais forte que o conhecido cerol.
Mas não para por aí. No mercado já existem outras opções de linha com potencial cortante ainda maior. São os casos da linha Indonésia e da linha de porcelana. Isso é crime, porque no caso do adolescente ali, quem responde por ele são os pais. Então os pais irão ser penalizados conforme determina a lei, conforme fala o Estatuto da Criança do Adolescente, além da multa pecuniária. No caso do adulto, ele será levado à presença da autoridade de polícia judiciária. E ele pode responder criminalmente, com certeza irá responder criminalmente por isso. Além dos riscos que todo mundo corre ao ser atingido por linha chilena ou com cerol, este material perigoso causa danos à rede elétrica. Em Poços de Caldas, no sul de Minas, mais de 2.000 casas ficaram sem energia no último mês. O que era para ser apenas uma brincadeira tem se tornado motivo de preocupação. O uso recorrente de linhas chilenas ou linhas com cerol tem ocasionado um grande número de acidentes com a rede elétrica. Em Poços de Caldas, um balanço divulgado pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica aponta que nos últimos 30 dias, cerca de 2.000 clientes já foram afetados por acidentes causados pela brincadeira, já que a linha da pipa que enrosca no fio de alta tensão pode provocar curto-circuito, que muitas vezes interrompe a distribuição de energia. Nos últimos 30 dias, nos ocasionou cerca de 5 eventos. Desses, atingiram 2.000 residências. Diante da situação, o departamento alerta os jovens para não soltar pipas próximo à rede e, caso ela venha a enroscar nos fios, que não tentem tirar ou puxar a pipa, o que pode causar até mesmo o rompimento dos cabos. Hoje em dia está comum as pessoas utilizarem a linha chilena, que ela é uma linha altamente cortante. E quando essa linha entra em contato com a nossa rede, ela causa o rompimento da fiação, podendo causar acidentes com choques elétricos e descargas elétricas para as pessoas. 4 seguranças acusados de matar um fisiculturista em uma boate no bairro Olhos d'Água, zona sul de Belo Horizonte, vão a júri popular. A decisão é do juiz Marcelo Fioravante e vai ser publicada amanhã no Diário do Judiciário Eletrônico. O crime foi em setembro de 2017. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os seguranças abordaram Alan Guimarães Pontelo na casa noturna Hangar 677 e o levaram para uma área restrita, onde foi espancado com socos e chutes, imobilizado e estrangulado. O laudo de necropsia apontou como causa da morte asfixia por constrição do pescoço. Os acusados pela morte que vão sentar no banco dos réus do Tribunal do Júri são Carlos Felipe Soares, William da Cruz Leal, Paulo Henrique Pardim, que se passava por policial civil, e Fabiano de Araújo Leite, cabo da Polícia Militar. Um quinto suspeito foi impronunciado e não vai responder pelo crime. A partida ontem entre Cruzeiro e River Plate foi lá em Buenos Aires, na Argentina, pela Libertadores. Mas foi aqui pertinho, em Contagem, que uma confusão entre torcidas deixou feridos. E segundo as testemunhas, a briga foi provocada por atleticanos. A confusão aconteceu neste bar. De acordo com informações de vizinhos, torcedores do Cruzeiro assistiam aqui a partida entre o time e o River Plate pela Copa Libertadores. Foi quando então 4 carros pararam na rua e dele desceram torcedores que seriam do Atlético. Esses homens vieram em direção ao bar e começaram a espancar os que estavam aqui. Iniciou-se então uma confusão generalizada. Garrafas foram jogadas para o alto, mesas quebradas, entre outros objetos. Uma confusão que se iniciou do lado de fora e tomou também a parte interna do estabelecimento comercial. Segundo o proprietário, uma televisão de 40 polegadas foi danificada. Clientes saíram sem pagar contas e uma mulher que estava aqui também teve o celular levado. Ainda não se sabe, segundo informações da Polícia Militar, com certeza se eram torcedores de alguma organizada. Chegaram vários cidadãos de fora com taco de beisebol, com capacete na cabeça e agrediram quem já estava lá dentro vendo o jogo. Eu enxergo isso como implicações de antes, porque o Cruzeiro derrotou o Atlético antes, lá nesse mesmo jogo, nesse mesmo bar, pode ser que já havia alguma rivalidade. Esses áudios que circulam pelas redes sociais revelam um susto de quem estava no local. Ô Fê, ainda bem que
Ainda bem que você não veio pra cá, filho. Os caras veio com um taco de beisebol. Um monte de negro sangrando lá. Seus 6 negros da motoca aqui com um taco de beisebol na mão. Dando uma ganhada nos caras. Acertou os meninos com blusa do Cruzeiro aqui. Disse que era para acertar todos os cruzeirenses, aí não tô ligado não. Essa moradora conta que o marido chegou a sair de casa para ir ao bar, mas voltou minutos depois. Já tinha passado a confusão, né? Disse que eles desceram, bateram, quebraram tudo e saíram, foram embora. A polícia foi ao local, mas a situação já estava controlada e os envolvidos tinham ido embora. Não sei por que brigaram, mas é falta de respeito de ambos, até com o dono do bar, que é um cara gente boa. Foi preso na tarde de hoje um homem de 63 anos suspeito de estuprar a filha. A vítima de 17 anos denunciou o caso e disse que os abusos começaram em 2016. A denúncia da adolescente é de que ele cometia os abusos há cerca de 2 anos, desde que ela saiu de São João del Rei, onde morava com a mãe, e veio para cá. É que a mãe dela ficou doente e em seguida morreu. Por isso a menor continuou morando em Belo Horizonte. A denúncia dela só chegou ao conhecimento da polícia depois de que uma amiga revelou que os estupros aconteciam. Ela pegou o pai da menina em flagrante. Ela estava gritando por socorro. Ele tornou abusar dela durante o dia, molestou, não foi o ato. Ele molestou, ela acordou com ele em cima dela. O pai? O pai, novamente, e ela foi e contou para a amiga, que a amiga ela já tinha comentado com a amiga, que a amiga já tinha visto ato que desconfiou. E perguntou ela, e ela começou a chorar, a amiga deduziu o que estava acontecendo. Segundo essa parente, a garota nunca havia falado sobre os abusos, porque tinha medo. E ele ameaçava que o conselho tutelar ia tirar a filha dela, por ela ser de menor, ela não ter outro parente que se responsabilizava por ela, porque a mãe dela faleceu assim quando ela veio morar em Belo Horizonte. A adolescente de 17 anos tem uma filhinha de 2 e as duas moram juntamente com o suspeito no barracão alugado por ele. Segundo a parente, nos últimos meses, a moça pensava em suicídio e postou várias mensagens em redes sociais. Eu achei que era problemas amorosos, com o namorado, que é o pai da filha dela, que estão separados. A polícia foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado, mas o suspeito havia fugido. Ele ligou falando que quer ela, que quer dar ela um dinheiro, se ela chamou a polícia, se podia confiar nela, se podia confiar. O suspeito foi preso pela polícia no local onde marcou um encontro com a filha. Ele foi levado para a delegacia especializada de proteção à mulher e negou o crime. O que você estava fazendo com ela na cama com ela? Não, nós dois tivemos sempre uma relação muito boa, da vida inteira. Ela mora comigo desde 1 ano e meio. Depois foi morar com a mãe dela, depois voltou, tem 4 anos. Você entendeu? E eu cuido dela como se fosse um anjo. Ela é minha netinha. Entendeu? Mas o senhor fazia sexo com ela? Fazia sexo com ela? Eu sei que está falando. Estou perguntando. Não, e eu estou te respondendo. O senhor fazia ou não? Acho que não. Mas ela disse que eu fazia. Então ela tem que provar. Marcou encontro com ela para passar dinheiro para ela, era para ela ficar calada? Não, isso aí já é da cabeça dela, porque eu vim mais porque eu estava com dó dela, que ela ficou para trás lá com a criança e sem nada, eu ia arrumar um dia para ela. Eu peço ajuda para a prisão temporária dele, porque como não foi o ato no ato, eu vou contar com a ajuda da justiça. Passados 6 meses do rompimento da barragem de Brumadinho, o Ministério Público informou hoje que as perícias devem ser finalizadas em até 3 meses. O desastre provocou a morte de 248 pessoas e 22 vítimas continuam desaparecidas. Os detalhes na reportagem de Daniela Malma. Na reunião com as frentes de trabalho da Força Tarefa instituída pelo Ministério Público de Minas Gerais, um balanço dos 6 meses do rompimento da barragem de Brumadinho apontou que as investigações avançaram nos últimos meses. A expectativa é que em até 90 dias as análises e provas periciais sejam concluídas, permitindo a denúncia e punição dos responsáveis. A equipe ainda está avaliando todas as provas existentes nos autos, que são bem contundentes no sentido de demonstrar que a companhia sabia que havia riscos inaceitáveis e conhecia esses riscos.
O que eu posso dizer é que as investigações apontaram a existência de um risco inaceitável, de uma relação inadequada entre a empresa auditora, certificadora, a Tuvisud e a Vale. E para corroborar isso, tem-se o fato de que nos últimos 3 anos, Minas Gerais conviveu com 2 rompimentos de barragem, que eram barragens que tinham certidão de estabilidade garantida fornecida pelo auditor. Então, um problema é fato que existe. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio, o procedimento da Força Tarefa conta com mais de 1000 páginas. Ela está dividida em 3 núcleos de atuação: socioambiental, socioeconômico e criminal. Na área socioambiental já entramos com diversas ações cautelares, ações principais, já um bloqueio de quantia significativa, cerca de 10 bilhões nas 2 áreas. Na área socioeconômica também estamos avançando com diversas ações no atendimento da população, avançando nas indenizações, e na área criminal também o trabalho encontra-se bastante adiantado e em breve teremos condições de dar uma resposta significativa para a sociedade. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano. O desastre deixou 248 mortos. 22 vítimas continuam desaparecidas. Até o momento, a Vale já fechou acordos definitivos para indenizações individuais e trabalhistas com mais de 100.000 pessoas e deu início às obras de remoção dos rejeitos e recuperação ambiental da região atingida. Céu nublado com chuva fina no Jequitinhonha. A névoa úmida ao amanhecer na zona da mata. Nas demais regiões, tempo seco e ensolarado. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Miraí, os termômetros variam entre 8 e 31 graus. Em Campestre, mínima de 5 e máxima de 28 graus. Monte Carmelo, mínima de 10 e máxima de 33. E em Paracatu, mínima de 11 e máxima de 32 graus. Os bebês que nascerem em Formiga, no centro-oeste de Minas, podem ficar sem cuidados especiais porque a UTI neonatal corre o risco de fechar. Não há médicos plantonistas para atender os recém-nascidos. A Santa Casa de Formiga é referência para pacientes de 9 cidades da região, mas há alguns anos enfrenta problemas em vários setores. Agora, é a possibilidade de fechamento da UTI neonatal que preocupa. A gente precisa que essa UTI fique aberta, né? Nem no meu filho nasceu aqui, foi muito bem cuidado, a UTI estava funcionando, graças a Deus que ele não precisou. Mas se precisar da UTI, a gente tem que ter ela aberta. A direção da Santa Casa se reuniu com a Prefeitura de Formiga para comunicar sobre a possibilidade de fechamento. O motivo seria a falta de médicos plantonistas para garantir o atendimento aos recém-nascidos 24 horas por dia. A Santa Casa já teve dificuldade em pagamento de médico. Hoje isso não acontece. Nós vemos que com a nova gestão que assumiu a Santa Casa de Caridade, a Miriam, ela tem buscado manter os pagamentos em dias dentro da possibilidade. O que falta são profissionais que se interessam em compor esse quadro clínico e assumir as escalas. Sem a UTI neonatal na Santa Casa, os recém-nascidos que precisarem de cuidados especiais teriam que ser transferidos para outras cidades. A direção da Santa Casa não aceitou gravar entrevista, mas disse estar perto de encontrar uma solução para o problema. A administração da unidade afirmou estar em contato com uma equipe de médicos de Divinópolis para assumir a UTI neonatal. A negociação já estaria em fase final de definição de escalas. Se com isso o hospital conseguir manter especialistas 24 horas por dia para o atendimento aos recém-nascidos, a situação vai ser normalizada. A expectativa é que a definição aconteça nos próximos dias. A Secretaria de Saúde garante que os repasses mensais de R$250 mil para a Santa Casa estão em dia. Fazemos reuniões todas as semanas para buscar junto com a Santa Casa uma solução para isso. A gente fica à mercê do tempo, né? Precisando dela e preocupada porque ela fecha, não fecha. E vamos para uma pausa agora, mas fique com a gente porque daqui a pouco você vai conhecer a história da única cangaceira viva que fez parte do Bando de Lampião, personagem do livro de um historiador mineiro. Não saia daí!
sobre Virgulino Ferreira da Silva, que ficou conhecido como o Rei do Cangaço. Pois é, o Lampião liderou o bando mais famoso de cangaceiros no sertão do Nordeste na primeira metade do século passado. E uma mulher que ainda está viva e participou do bando dele é a personagem do livro de um historiador mineiro. Ele reuniu vários casos e personagens em 13 anos de pesquisa sobre a vida de Dulce Menezes. Dulce Menezes dos Santos, hoje com 96 anos. É a única cangaceira viva que fez parte do bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Dulce é peça importante na história do Brasil. Com familiares em Jordânia, no Nordeste mineiro, atualmente mora em Campinas, São Paulo. A história e a vida da cangaceira, que viveu parte da adolescência no interior de Minas, está em um livro, escrito por Tião Ruas, professor, poeta, compositor e radialista. É a história de Dulce, de criança, a passagem dela pelo cangaço com 14 anos, a vida terrível, sofrida dela. Dulce, a boneca cangaceira de Deus. Um livro que traz depoimentos de familiares, amigos, historiadores e da própria personagem que conviveu com o escritor. Eu contabilizei 13 anos, pesquisando, buscando, me informando. Por final, ela morou um ano comigo, me dando todas as informações que eu precisava. Na vida sofrida de Dulce, ela superou o ódio, a perseguição dos inimigos de Lampião e sobreviveu ao tiroteio de Angico, onde 11 cangaceiros foram mortos pela polícia. Foram mais de 13 anos de pesquisas, entrevistas com personagens e viagens em busca de informações da única cangaceira viva que fez parte do bando de Lampião. São 228 páginas que fazem o leitor viajar pela história do Brasil cangaceiro. A gente menciona o cangaço por ter a parte forte, uma história pesada da sociedade brasileira, né? Dulce é o único mito vivo do cangaço no Brasil. É dança dos cangaceiros, os cabas de Lampião. Quando eu lembro do chachado, oh meu Deus, agora esqueci. O JA fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais notícias de todo o estado. Aproveite para nos enviar sugestões de reportagens para o número 98814-1360. O DDD é o 31. Queremos ouvir você. Participe com a gente. Obrigada e até amanhã. Tchau.